Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Tudo bem com vocês? Muito bem. Então vamos começar mais um encontro em preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria. Hoje nós vamos trabalhar um capítulo pequeno, mas importantíssimo. É o capítulo 4, do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Bom, talvez seja desnecessário, mas antes de rezarmos, vou me apresentar, Padre Reginaldo Oliveira, aqui da Arquidiocese de Cuiabá, 18 anos de sacerdócio, graças a Deus, 18 e meio agora em dezembro, e atualmente estou trabalhando como assessor eclesiástico Carmelo de São José. Já ouviram falar das irmãs carmelitas, né? Então, nosso Carmelo, estou lá trabalhando com elas, e por alguns anos fui reitor no seminário, na formação dos sacerdotes. Então, alegria estar com vocês aqui, nesta igreja que já vim algumas vezes, já rezar, participar de momentos festivos. Vamos ficar em pé, então, para dar início com uma oração, junto com a Virgem Santíssima. Vamos pedir o Espírito de amor, o Espírito Santo sobre nós, sobre nossa inteligência, nossa vontade, nossos afetos. Que a Virgem Maria, ela mesma forme o Filho Jesus em nosso coração, para vivermos bem esse dia de estudo, de oração e de preparação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus Pai de bondade, por meio da intercessão da Virgem Santíssima, pedimos que o Senhor hoje nos conceda graças especiais neste estudo, oração, preparação, guardando-nos de todos os perigos, males, toda a ação do inimigo. Consagramos este tempo, consagramos o nosso coração a vós, pelas mãos da Virgem Santíssima. Mãe querida, Rainha e Senhora, nos damos a vós nesta preparação para a nossa consagração. Neste dia, a Senhora atue imperando em nossas vidas, para que possamos progredir no caminho da santidade, a imitação do vosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Conduza-vos com a sua bênção neste dia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, então alegria estarmos reunidos aqui, Paróquia Santo Antônio, nesse dia para mais um encontro de preparação para a consagração, total à Santíssima Virgem Maria. E hoje a proposta é que nós tratemos do capítulo 4, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Vocês têm o texto em mãos? A maioria, pelo menos? Sim? O livro? Ok? Então,
Vamos lá, sem perder tempo, né? Capítulo 4, na minha versão aqui, o título é Natureza da Perfeita Devoção à Santíssima Virgem Maria. Talvez tenha alguma tradução que tenha um outro título, né? Essa consagração perfeita a Jesus e consagração perfeita a Maria, ok? Bem, vocês já tiveram os 3 primeiros capítulos, importantíssimos, né? Conforme propõe o livro. E hoje eu disse que esse capítulo é bem curto, mas ele é muito, mas muito importante mesmo, né? Nós vamos passar, vamos ler algumas partes para que a gente compreenda. Vocês já viram a necessidade da verdadeira devoção a Maria, capítulo 1, depois no capítulo 2, verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, capítulo 3, escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, e agora a natureza da perfeita devoção. São Luís, ele começa falando para nós o seguinte, que toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unir e nos consagrarmos a Ele. Quando ele fala da nossa perfeição, né, que consiste em nos unir a Jesus, a primeira coisa que vocês devem lembrar, é que lá no capítulo 2, o que São Luís falou? Que toda devoção, se ela é verdadeira, ela tem como finalidade quem? Jesus Cristo, certo? Ou seja, qualquer devoção na igreja, que você pega, devoção aos santos, devoção a Nossa Senhora, tipos diferentes de devoção aos santos anjos, alguma prática devota que você faz, alguma coisa interior que você vive, qual é a finalidade de todas as devoções na igreja? É Jesus Cristo. Então a gente fala o caráter cristocêntrico da devoção à Virgem Maria, né? Se toda devoção tem como finalidade unir-nos a Jesus, a devoção à Virgem Maria tem qual finalidade? Também Jesus Cristo. Ele é o tudo, Ele é o Salvador, Ele é o caminho, Então, Jesus é o fim. Muito bem. Então, aqui ele começa. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, e nos unirmos a Ele e nos consagrarmos a Ele. Perfeição aqui significa a nossa santidade, tá bem? Nosso caminho de santidade, de nos aperfeiçoar, consiste no quê? Em sermos conformes a Jesus, nos conformar a Jesus. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, sem dúvida, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Tá? Então, se a coisa é a nossa vida, a perfeição, a santidade, consiste em nos conformar a Jesus, se todas as devoções têm por finalidade Jesus, qual é a mais perfeita das devoções? É aquela que mais perfeitamente vai nos unir a Jesus, nos conformar a Jesus, como está aqui, né? O que é conformar a Jesus? É a gente ter a mesma forma de Jesus, nos configurar, né? Nos parecer com Ele, nos unir a Ele, estarmos consagrados, entregues a Ele.
É a nossa união com Jesus. A perfeição consiste nisso. Aquilo que São Paulo falou: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então nós precisamos nos conformar a Jesus. Como diz São Paulo, e o Padre Zezinho canta, né? Ter os mesmos sentimentos de Jesus em nossa vida. Ser Jesus. Ok? Toda devoção tem essa finalidade: conformar a Jesus, nos consagrar a Ele, nos unir a Ele. A mais perfeita da devoção vai ser a que mais perfeitamente realize isso. Horas. Quem é a criatura que mais se conformou a Jesus? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ela tem a forma de Jesus, a forma de Jesus, o jeito de Jesus, a caridade de Jesus, né? Ela se uniu, é a criatura que mais se uniu a Jesus foi a Virgem Maria. Não tem outra. É Nossa Senhora. Assim, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e nos assemelha, e assemelha uma alma a Nosso Senhor, é a devoção à Santíssima Virgem. Ok? Então, essa devoção que nós estamos, essa consagração, que é uma forma de sermos devotos de Nossa Senhora, é a que mais pode nos unir perfeitamente a Jesus, porque ela, a Virgem Maria, é a mais conformada com Jesus. E aí continua: e quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será a Jesus Cristo. E é por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. Olha, nós precisamos nos unir a Jesus, certo? Nós precisamos nos consagrar a Ele totalmente. Nós precisamos pertencer a Ele totalmente. Só que nos unir a Jesus, assim, não é tão fácil. Diretamente nos entregar a Jesus não é tão fácil. Imitar a Jesus diretamente é fácil? Não. Mas o que acontece? Olha o presente de Deus para nós. Ele, Jesus, é verdade, é o Deus encarnado, mas é uma pessoa divina. E pela nossa fraqueza, a gente tem certa dificuldade de imitar Jesus e nos entregar a Ele. Não é verdade? Mas nós temos uma forma, né? Um molde mais próximo de nós, para que a gente se amolde a Jesus, que a gente se pareça com Jesus, que não é tão fácil. Ele nos deu um molde, um modelo em que a gente consegue melhor fazer isso. E esse molde é a Virgem Maria, porque ela é mais próxima de nós. É ou não é verdade? E ela é um espelho de Cristo. Na igreja diz o seguinte: o sol é Jesus, que é a fonte da luz, que brilha e ilumina toda a terra, todo o universo. É o sol, está lá. Mas a gente tem uma outra estrela, que é a lua. Tem uma outra realidade, que é a lua. O que a lua faz? Ela reflete a luz do sol, não é verdade? A lua não tem luz própria. A luz dela é o sol. Então, quando a gente quer contemplar essa luz, se a gente olha direto para o sol, a gente dá conta? Dá ou não dá? Não dá. Tenta olhar direto para o sol e ficar olhando para ele. Vai ter problema na vista. Mas se você olha para a lua, você consegue ficar contemplando a lua. E olha que bonito, a luz da lua
é a mesma do sol. Então Nossa Senhora é a lua que reflete a luz do sol. E se a gente olha para ela, a gente consegue de forma mais fácil contemplar e ser iluminado pela a luz do sol. Então Nossa Senhora é esse farol, é essa luz que brilha e nos encanta, né? E é o molde mais perfeito. Então, se a gente se consagrar a ela, é a forma melhor da gente se consagrar a Jesus. É a melhor devoção. Deu para entender o que São Luís quer dizer? Qual a finalidade da nossa vida é Jesus. Mas ele nos deu a Virgem Maria para nos chegarmos até ele. Nós temos que ser devotos de Jesus, mas a devoção à Nossa Senhora é que nos leva a isso, a nos entregar a ele, a nos consagrar, a termos essa força de doarmos inteiramente. Então vamos em frente. Então nisso consiste a devoção que São Luís ensina. Consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo. Nós vamos entender isso. Então vamos lá. Artigo 1º. Uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Então São Luís vai dizer que esta devoção à Virgem Maria, que ele ensina, consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus. Ok? Vocês lembram do capítulo 2º, que fazia aquela diferença entre você ser um escravo, né, ou um simples servo, né? O servo dá tudo para o Senhor? Não. Se entrega para sempre? Não. Ele tem uma certa liberdade e recebe no final o seu salário. É ou não é verdade? O escravo não. O escravo, ele dá tudo, ele se dá inteiramente, ele não se pertence. Então, essa devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, como escravos, de não ter nada na nossa vida que a gente possua, mas a gente vai dar tudo para ela. É isso que significa nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem. Porque dando tudo para ela, nós vamos dar tudo para Jesus. Nós vamos pertencer todos a Jesus. Não é maravilhoso esse caminho? Mas essa coisa, você precisa dar tudo. Olha o propósito da devoção, dessa consagração, como escravos. Mas vamos entender melhor. O que é que nós vamos dar? O que significa esse tudo para Maria, para que por meio dela a gente dê tudo a Jesus? Primeira coisa, o que fala aí é o nosso corpo, com todos os sentidos e membros. Depois, a nossa alma, com todas as suas potências. Nossos bens exteriores, né? A nossa fortuna, tudo que a gente já possui e tudo que no futuro a gente vai possuir. E quarto e último, os bens interiores e espirituais, méritos, virtudes e obras e boas obras passadas, presentes e futuras. Vamos ver isso com mais calma então? Porque aqui eu falei que é um capítulo curto, mas importantíssimo. Agora a gente está vendo o que é que nós vamos dar a Nossa Senhora. Inteiramente, mas o que significa isso? Primeiro, o nosso corpo, ok? Com os seus sentidos e os seus membros. Olha lá, todo o seu corpo, nos seus membros, será de Nossa Senhora. Seu corpo inteiro. Pensa no seu corpo aí.
pernas, mãos, cabeça, braço, tronco, todos os membros do seu corpo, seus olhos, tudo, 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 todo o seu corpo. Você tem ainda um sentido de pertencer a si mesmo, né? Meu corpo, meu corpo. Não, você vai entregar para ela todo o seu corpo. Todos os membros do seu corpo. Mas também todos os sentidos do seu corpo. Quais são os sentidos? Quais são os sentidos exteriores que a gente tem? O tato, o olfato, o ouvido, o olhar. Hã? Tudo isso, né? Você vai entregar. Primeiramente, nós vamos recordar, gente, que ele vai falar do batismo mais para frente, não foi? Que ela anunciou? Na verdade, nós já pertencemos, todo o nosso corpo pertence a Cristo já. Através do quê? Do nosso batismo. Lá na frente você vai ver, ele falou aqui, né? Essa devoção, que é a consagração total à Virgem Maria, ele diz que é a perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Então o que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, capítulo 6, vai dizer assim: acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? Olha aí. O seu corpo é seu? Não. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, nós já não pertencemos a nós mesmos. Nosso corpo pertence a Deus porque foi comprado por um preço muito alto. E que preço foi esse? O sangue de nosso Senhor Jesus derramado na cruz. Quando nós somos batizados, nós somos unidos, nós somos dados, né? Ele nos comprou. Quando Jesus morreu por nós, ele nos conquistou, ele nos comprou, e nós fomos enxertados nele pelo batismo, ou seja, já não pertencemos mais a nós. É uma incorporação. O batismo não é uma incorporação a Cristo? Ou seja, nós participamos do corpo de Cristo, nosso corpo agora pertence a Ele. Olha, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16 e 17, diz assim: acaso não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Olha ainda o que diz São Paulo, no capítulo 6, versículos 15 e 16. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. E por isso que São Paulo fala que o nosso corpo ele foi feito para a pureza e não para a impureza. Quando nós tratamos o nosso corpo como uma prostituta, ou seja, a gente não dá ele para Jesus, a gente dá para outra realidade pecaminosa, nós não estamos considerando o que o nosso corpo é. Então, você dará o seu corpo à Virgem Maria, que na verdade é já aquilo que você já fez no batismo. O seu corpo, a consagração recorda isso e vai fazer você viver melhor isso. Você vai dar todo o seu corpo a ela. Você não
é dono do seu corpo, nos membros e nos sentidos. Pensa que, será que Nossa Senhora olha o sentido do olhar, para coisas impuras e coisas não honestas? Você acha que Nossa Senhora veria coisas desonestas? Não. Então você vai consagrar os seus olhos a ela. Que mais sentidos? O falar, o paladar, a língua, né? Será que Nossa Senhora cometeria um pecado de gula? Hã? Pois você vai dar a ela esse sentido. O gosto. Você tem que moderar o seu gosto. Né? Será que Nossa Senhora usaria a língua dela para falar mal dos outros, para ficar fofocando? Usaria? Você vai consagrar a ela o seu falar, a sua língua. Né? O tato. Enfim, assim por diante. Os sentidos. Os sentidos interiores. A imaginação. Né? A memória. Você não vai ficar... Você vai se esforçar para não ficar pensando coisas desonestas, coisas más. Entenderam? Você vai consagrar o seu corpo. Então, é uma consagração inteira. E começamos pelo corpo. Mas não só o corpo. Também a nossa alma. O que significa alma? A alma com as suas potências. Quais são as duas grandes potências da alma? Inteligência e vontade. Né? Inteligência e vontade. Então a sua inteligência, a sua capacidade, né, de pensar, você vai dar para ela. Você vai dedicar o estudo, né, essa coisa para Nossa Senhora. Você vai lembrar, minha mãe, a minha inteligência é sua. Eu quero usá-la para buscar a verdade e não a mentira ou engano e tal. Mas também a vontade, não é? Fazer a vontade de Deus. Não é assim? O escravo, ele tem vontade própria? Ele obedece somente ao seu Senhor. Então você vai consagrar a sua vontade a Nossa Senhora. Ou seja, você vai procurar fazer não a tua vontade, mas a vontade dela. Que é a vontade de Deus. E é fazer a nossa vontade própria, que leva-nos ao pecado. É ou não é? É. Que leva-nos à desobediência a Deus. Então você vai consagrar a ela a sua vontade. É claro, gente, depois no capítulo seguinte a gente vai ver os efeitos da consagração, ok? Nossa Senhora vai te ajudar nisso tudo. Ok? Mas você saiba o que você está consagrando. É a sua vontade. Então, ninguém é obrigado a fazer essa consagração, certo? Quiser pular fora do barco agora, pule. Vai com Deus. Mas se você quiser pertencer a Deus, saiba que o melhor meio é pertencendo à Virgem Maria e que você hoje, nessa preparação, diga, minha mãe, meu Deus, eu não quero ter vontade própria. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. E a Senhora vai me ajudar nisso. Essa é a minha devoção. Eu vou inclinar o meu coração e minha vontade para a vontade de Deus. A Senhora vai me ajudar, porque é isso que eu quero. Eu não quero ser dono de mim. Tem um santo que diz assim,
Se não houvesse vontade própria, não haveria inferno. Certo? Se não houvesse vontade própria, não haveria inferno. Porque a gente faria a vontade de Deus, na nossa liberdade, é claro. Então, o que nós vamos consagrar a Nossa Senhora? Primeira coisa, o corpo. Através dos sentidos e de todos os membros. Não pertencemos a nós, pertencemos a ela. Eu não sou dono de mim. Mas também a vontade. A vontade significa o quê? As suas potências. Quais são as potências? Inteligência e vontade. A alma, né? Inteligência e vontade. O que mais? Essa inteira consagração. Os bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuros. Ou seja, o que você tem de bens? Tem casa? Tem uma moto? Tem uma bicicleta? Tem um carro? Tem uma conta bancária? Nada é seu. Tudo é dela. A partir da consagração, eu não tenho nada. O que você tem no seu nome? Não, está no meu nome, mas não é meu. É de quem então? É de seu filho? É de seu esposo, sua esposa? Não. É de seu pai? Não. É de sua mãe? Não. É de seu primo? Não. É de quem, criatura? De Nossa Senhora. O carro que eu tenho não é meu. É de Nossa Senhora. Mas não só o que eu tenho, os futuros também. Lá no futuramente, eu tenho hoje uma moto. Aí eu vou e compro um carro. De quem que é esse carro? Nossa Senhora. Não é seu. Não te pertence. É dela. Pertence a ela. Certo? Você tem celular? Aproveita. Você tem por enquanto. Daqui a pouco não é mais seu. É dela. Ok? Bens exteriores, presentes e futuros. Qual é o outro? Os nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras, passadas, presentes e futuras. Então aqui é muito importante esse número aqui. Bens interiores. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos. Vamos lá explicar o que são os bens interiores, né? Antes de explicar, eu vou ler esse parágrafo. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça. E tudo o que podemos vir a ter no futuro na ordem da natureza, da graça ou da glória. E isto sem excetuarmos nada, nem um centavo, nem um cabelo, ou a menor boa ação. Né? E por toda a eternidade, sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços, além da honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela. Então, nós vamos dar tudo na natureza e da graça, presente, passado e futuro, sem excetuar nada, né? Nada é meu, nada me pertence, nada no meu corpo, nada na minha alma, nada nos meus bens exteriores, nada nos meus bens interiores. Nós vamos entender os bens. E é por toda a eternidade, é para sempre, porque a escravidão é para sempre. Né? É servir continuamente. O simples servo não. É das 7 às 17, depois eu não quero saber do Senhor, meu patrão, sai daqui, eu tenho minha vida, eu vou cuidar da minha vida agora. Né? O escravo não, o escravo é para sempre, toda a eternidade. Mas vamos entender essa coisa dos bens interiores e espirituais. Parágrafo 122. É preciso notar neste ponto que há dois aspectos nas boas obras que fazemos, a saber, satisfação e o mérito, ou, melhor dizendo, o valor satisfatório ou impetratório e o valor
meritório. Então, o que acontece? Nossos bens espirituais. A gente pode fazer boas obras, tá? E estas boas obras, elas terem um valor satisfatório. O que é esse valor satisfatório? Quando a gente peca, a gente se confessa, não é? E temos o perdão dos pecados. Mas aí o padre vai dar uma penitência para a gente satisfazer, né, a pena temporal daquele pecado. A gente vai, faz aquela penitência e isso tem um valor de satisfação, satisfatório, satisfazer, né? Então a gente errou, agora a gente quer reparar, né? Satisfazer o erro. Então nossas boas obras, elas têm um valor satisfatório. Então, por exemplo, a gente pode hoje oferecer indulgência, uma penitência, uma coisa para as almas, né, do purgatório. Então, eu estou oferecendo isso com um valor satisfatório para elas, ou para mim, né? Então, essa coisa das boas obras que para nós vai significar o seguinte: nós fazendo uma boa obra, fazendo uma penitência, alguma coisa assim, a gente está satisfazendo as penas temporais dos nossos pecados. Isso vai descontar o nosso purgatório, ok? Então, vai satisfazendo aquilo que eu fiz de errado. Mas também as boas obras, elas podem alcançar para nós méritos, né? O valor meritório. Antes, o valor satisfatório ou impetratório. Impetratório é que você faz uma boa obra e você alcança, né? Uma graça. Você pede uma graça e você alcança uma graça, aquela boa obra, né? Porque as nossas boas obras, elas resultam em tesouros espirituais para nós. E esses tesouros, eles são aplicados de forma satisfatória ou impetratória. Ou, então, algum mérito que a gente alcança uma graça para nós. São tesouros espirituais. Então, por exemplo, você vai lá, uma boa obra de piedade, você reza um terço, ok? Reza o rosário. Horas. Não sei se você sabe, a oração do rosário, nós podemos lucrar em indulgência plenária, inclusive. É uma boa obra, né? Então eu ganho um tesouro espiritual com isso. Agora, eu posso fazer uma oração, posso fazer uma penitência, posso fazer uma caridade. Essas boas obras são tesouros espirituais. Eu alcanço. É por isso que São Paulo vai dizer: ajuntai para vós tesouro, não aqui na terra, mas tesouros no céu. São esses tesouros espirituais. Mas aí o que acontece é o seguinte: eu faço uma boa obra. Essa boa obra faz-me merecer a graça de Deus. Alguma graça que me santifica, ou uma graça para alguém da minha família que eu estou rezando. Eu rezo bem um terço na intenção do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, de alguém doente, e eu mereço uma graça, e essa graça eu aplico, e essa pessoa ganha algo. Então, é um bem espiritual que eu alcancei, e que agora isso reverte-se em uma realidade
uma graça para alguém, para mim ou para alguém, certo? Tem esses tesouros espirituais. Só que o que acontece? Com a consagração de nós mesmos à Virgem Maria, nós damos-lhe todo o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório, ou seja, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhes os nossos méritos, as graças e as virtudes. Nós damos para ela. Não pertencerá mais a você. Os méritos, o valor impetratório, o valor satisfatório, vai estar nas mãos de quem? De Nossa Senhora. É como se ela fosse um banco, né? Onde você trabalha, ganha o seu salário, e esse salário você deposita diretamente na conta bancária, no banco, e fica lá guardado. Esse banco é Nossa Senhora. Aí ela vai usar, você vai dar a ela todo o direito de usar o valor que você colocou lá no banco. Não é você que vai usar, mas é ela que vai usar. Ela vai saber como que vai usar, no que ela vai aplicar, no que vai gastar. Entenderam? Nenhum mérito, nenhum valor satisfatório, impetratório será seu, mas será tudo dela. Aí nós vamos dar um passo a mais e explicar algumas objeções e algumas dificuldades que já vai surgindo na sua cabeça. Né? Mas nós estamos dando passo por passo. Deu para entender até aqui? Então você vai rezar o rosário. Você vai trabalhar, né? Como o salário é digno que o empregado receba, você vai fazer o trabalho e vai entregar para ela o valor que você ganhou. E ela vai aplicar. Mas tem o seguinte: nós damos a ela os méritos, as graças, as virtudes, não para comunicá-los a outrem, mas para que, como depois diremos, ela nos conserve, aumente e aperfeiçoe. Os méritos, graças e virtudes são, pois, propriamente falando, inalienáveis. Só Jesus Cristo, tornando-se nossa garantia junto do Pai, nos pode comunicar os seus méritos. Damos-lhe as nossas satisfações para as comunicar a quem entender para a glória de Deus. Bom, aqui é importante entender duas coisinhas, pelo menos uma noção, porque não é fácil de entender isso que nós acabamos de ler. Na teologia espiritual, olha só, existe uma diferença entre méritos inalienáveis e méritos alienáveis. O que é isso? Alienável é que você pode entregar para outro. Alios é outro. Você pode compartilhar ou entregar a outro. É alienável. Você pode comunicar a outro, certo? Inalienável é que aquilo é seu e você não dá para ninguém. A pertença é sua e você não pode transmitir aquilo para outra pessoa. Correto? Então existem méritos inalienáveis e méritos alienáveis. Os méritos inalienáveis são nossos. Só que, com a consagração, é de Nossa Senhora. E o que ela vai fazer? Ela vai conservar esses méritos, aumentar os méritos, olha que maravilha! E vai aperfeiçoar esses méritos. Isso aqui vocês vão ver no próximo capítulo, tá bem? Olha que maravilha. Não serão teus, ela vai administrar, mas ela vai melhorar isso que é seu, que na verdade não é mais seu, é dela e ela que vai cuidar. Ela vai ser o banco, entendeu?
Ela vai ser o seguro. Melhor, não tem melhor seguro do que Nossa Senhora. São Paulo fala: bens espirituais onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Não é assim? Esse banco é Nossa Senhora. O ladrão não rouba e a traça não corrói. Você vai dar para ela. Ela vai aumentar, purificar e conservar. Mas ela vai saber como administrar isso. Mas existem bens, graças alienáveis, onde é possível comunicar a outros. Mas ela está falando, só Jesus pode fazer isso. Então nós vamos entregar nas mãos de Nossa Senhora, e ela, que está assim com ele, né, nele, vai alienar. Ela vai entregar para outros, comunicar para outros. Certo? Deu para entender mais ou menos? Ok? Em todo caso, os méritos, os valores não serão seus, nem os alienáveis e nem os inalienáveis. Você vai dar tudo para ela. Os alienáveis ela vai aplicar como quiser. Para quem quiser e quando quiser. Os inalienáveis, ela vai ficar para ela, são seus, mas ela vai aumentar, purificar e conservar. Deu para entender isso? Mas, vamos lá em frente. Daqui se segue, 123, que por essa devoção damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar. Fazemo-lo da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria. E damos assim muito mais do que pelas outras devoções em que lhe consagramos parte do nosso tempo ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Então, sei lá, você tem uma outra devoção, a devoção eucarística. Aí você tem meia hora de adoração na devoção eucarística, certo? Você está dando a essa devoção parte do seu tempo, ok? É meia hora no dia só. Depois você não está mais praticando essa devoção. Mas na devoção a Nossa Senhora, você não dá parte do seu tempo. Você dá o tempo todo. Ok? Não é parte das satisfações. Você dá todo o valor satisfatório das suas obras. Não é só parte do valor meritório que você alcança alguma graça. Você dá todos os valores meritórios para ela. Por isso que é a mais perfeita das devoções, porque a gente dá tudo, a todo tempo e para sempre. Nós estamos dando a quem, na verdade? A Jesus. Mas por esse meio mais perfeito, mais rápido, mais seguro que tem, que é a Nossa Senhora, que vai me ajudar a ser toda de Cristo. Está dando para entender, gente? Aqui, tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganha com as obras de cada dia. Isto não se pede nem mesmo numa ordem religiosa. Na vida religiosa, as congregações, né? Dão-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza. Certo? Sabem disso, né? Os religiosos fazem voto de pobreza, elas não têm mais bens. Pertence a Deus através da congregação. Mas os bens do corpo pelo voto de castidade. E a vontade própria pelo voto de obediência. E às vezes a liberdade física pelo voto de clausura. Por exemplo, as carmelitas, né? Elas dão os bens, o corpo, a vontade e também a liberdade, porque elas ficam lá em clausura, né? Elas ficam lá presas. Na verdade, não são presas, elas são livres, né? Elas são mais livres do que nós. Mas ela fica lá no Carmelo, na clausura, e deu a Deus a sua liberdade. Bonito, né?
Por causa de nós, viu? Por causa da igreja, por causa das nossas almas. Olha, mas na vida religiosa, não se lhe dá a liberdade ou o direito de dispor dos valores das boas obras, não se renuncia tanto quanto é possível ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido, que são os seus méritos e satisfações. Por essa consagração, nós damos tudo, inclusive méritos e satisfações. Então essa é a primeira coisa. Damos tudo a Cristo por meio de Maria. Tudo. Ou damos a Maria para que ela nos dê a Cristo. Segunda coisa, uma pessoa assim, voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus por Maria. Então, vocês lembram que tem 3 tipos de escravidão? Lembra ou não? Foi no capítulo 2. Primeiro, uma escravidão natural. Todo mundo, toda criação, naturalmente pertence a Deus, por ser criatura. É natural. Uma escravidão forçada. Quem é que tem uma escravidão forçada? Lembra ou não? O diabo. Ele está forçosamente dependente de Deus. Sim ou não? Sim. Se Deus quiser, ele faz assim. E o diabo não existe mais. Né? E os anjos do mal. Mas uma escravidão voluntária. Ou seja, uma escravidão amorosa. Quem diz assim, eu não quero me pertencer. Eu quero pertencer a Deus. Eu quero pertencer à Virgem Maria. E eu vou ser escravo dela. Eu vou ser escrava dela amorosamente, livremente. Eu quero dar tudo para ela. Eu quero consagrar tudo para ela. Tá dando para entender? Você está enxergando que esse é o melhor meio de você crescer na santidade? Na perfeição? Santidade não é isso? Pertencer inteiramente a Deus, a Cristo. Com essa consagração, eu estou fazendo isso por meio de Maria. Vamos em frente. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria. O seu sofrimento não será mais seu, não te pertence mais. Pertence a Maria. E aí, você vai dar para ela esse sofrimento? Você vai sofrer unido a ela, entregando para ela? Essa dor, essa doença, esse dissabor, essa cruz, essa privação, essa angústia. Vai ser sua? Vão ser seus? Não, vai ser de quem? Maria. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz de bom, pertence a ela. Pertencerá a ela. Escravidão, uma amorosa. Submissão amorosa, uma pertença amorosa. Não é meu. Aí vai lá. Ela pode empregá-lo segundo a vontade de seu filho para uma maior glória, sem que, todavia, esta dependência prejudique, de algum modo, as obrigações do Estado a que essa pessoa atualmente ou no futuro pertença. Então ela está dizendo aqui, São Luís está dizendo o seguinte: você vai se entregar a Nossa Senhora, você vai consagrar a ela, você vai ser escravo dela, você vai dar tudo para ela. E ela vai aplicar como quiser. Porém, esta dependência dela, não é uma dependência isso? Essa dependência a ela não vai prejudicar as obrigações do Estado a que uma pessoa pertença. Aí ele vai dar o exemplo aqui do sacerdote. Vamos lá, para entender isso. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que por seu ofício ou por outra razão deve aplicar o valor satisfatório
e impetratório da Santa Missa a um particular. Pois essa doação total só se faz conforme a ordem que Deus estabeleceu os deveres de Estado. Então está dizendo o seguinte: eu, Padre Reginaldo, me consagro totalmente à Virgem Maria. Então, todo o meu ser, meu corpo, minha vontade, todos os meus bens, mas também todos os bens espirituais, todas as boas obras que eu faço, de valor impetratório, meritório, satisfatório, agora pertence a ela. Porém, o padre, por exemplo, a pessoa chega: padre, você pode rezar essa missa, oferecer pela alma da minha mãe? O que o padre vai falar? Posso, porque eu sou padre para isso. Mas e agora? O senhor não dispõe mais desse valor satisfatório que o senhor já deu para Nossa Senhora. Como é que o senhor vai aplicar agora a essa alma se o senhor não tem mais direito de fazer isso? Deu para entender o negócio? O que São Luís está dizendo aqui? Não irá prejudicar. Por quê? Porque eu vou continuar, eu vou oferecer. O que é, por exemplo, nesse caso, rezar a missa? É o trabalho que eu faço. Aí eu entrego o valor para Nossa Senhora. Eu faço o trabalho de rezar por aquela alma, entendeu? Esse é o meu trabalho. Eu entrego para Nossa Senhora. Bom, ela sabe o que vai fazer, né? O valor, a forma de aplicar é com ela. Então não vai prejudicar o meu estado de vida. Ou seja, eu não vou deixar de rezar a missa pelas pessoas. Entenderam? Não está dito aqui, mas eu compreendo que a gente pode fazer a aplicação também para os leigos, não só para os padres. Por exemplo, uma mãe faz a boa obra de rezar 1/3 pela conversão do seu filho ou da sua filha. Uma mãe deve ou não deve rezar pelo seu filho e sua filha? Faz parte ou não faz do estado de vida dela? Rezar pelo esposo, rezar pela esposa, faz parte ou não faz? A consagração à Nossa Senhora vai prejudicar isso? Não. Mas, padre, e agora? Como é que resolve, então, esse negócio? Não sei se está dando para entender o problema. Está dando para entender? Tá. Então, para entender melhor, nós vamos fazer o seguinte. No artigo 2º, vai falar que é uma perfeita renovação dos votos do Santo Batismo. Eu vou pular essa parte, depois a gente volta nela. Nós vamos lá respondendo algumas objeções. Parágrafos 131, 132. Achou aí? Ok? Então, na resposta a essas objeções, a gente vai resolver esse negócio aí. Vamos para o 132. Olha lá, acompanha. Poderá alguém dizer que esta devoção, fazendo-nos dar a Nosso Senhor, pelas mãos da Santíssima Virgem, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações, esmolas, nos impossibilita de socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Entendeu? Ora, já que nós damos a Jesus, por meio de Nossa Senhora, todo o valor das nossas boas obras, isso é um pensamento errado, mas impossibilita que eu socorra, que eu ajude um parente meu filho. Eu não posso rezar pelo meu filho pedindo esse valor meritório, satisfatório para ele. Porque eu dei tudo para Nossa Senhora, está errado. Não.
Ou seja, então eu não posso mais rezar pelo meu filho. É isso? Não. Pode. Olha lá, olha a explicação. Em primeiro lugar, respondo que não é de crer que os nossos amigos, parentes ou benfeitores sejam prejudicados pelo fato de nos termos dedicado e consagrado sem reservas ao serviço de nosso Senhor e de sua Santa Mãe. Pensá-lo seria fazer uma injúria ao poder e à bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem socorrer os nossos parentes, amigos e benfeitores com o nosso pequeno tesouro espiritual ou por outros meios. Então, vamos tentar explicar. Pensar que nós darmos tudo para Nossa Senhora e Jesus seria prejudicar os nossos amigos, benfeitores e parentes, seria uma injúria. Porque a gente fala assim, Jesus não é bom, Nossa Senhora não é bom o suficiente, eu estou me entregando todo aqui e Ele está deixando os meus perecerem, olha só. Então a gente está duvidando da bondade de Jesus e de Maria, sim ou não? Isso é uma injúria. Ele saberá aplicar. Não sou eu que estou aplicando. O que eu estou fazendo? Vamos voltar à comparação lá. Eu estou trabalhando. O trabalho é meu. Qual é o trabalho? Rezar o terço, fazer adoração, rezar, oferecer a missa. Esse é o meu trabalho. Fazer tal mortificação, levantar de madrugada, fazer uma penitência, fazer um jejum. Esse é o meu trabalho, ok? Então você não vai deixar de trabalhar, você vai continuar rezando pelo seu filho. Só que é o seguinte, o valor você vai entregar nas mãos de Nossa Senhora. Oi? Aí, ela, por ser boa, Jesus por ser bom, eu não acredito que eles vão simplesmente prejudicar o meu filho porque eu estou dando tudo para eles. Eles vão saber como fazer isso, quando fazer isso e em que meio fazer isso. É um ato de confiança na bondade de Deus, entendeu? Eu rezo o terço pelo meu filho, mas eu sei que quem vai aplicar é a Virgem Maria. Se for para a glória de Jesus, se for para a glória de Deus, conforme os planos de Deus, a salvação do meu filho, de algum jeito ele vai receber a graça. Não sou eu que diretamente estou aplicando, mas é a Nossa Senhora. Deu para entender? Então impede você de rezar para o seu filho? Não, mas você sabe que você não dispõe do valor. O valor é com ela, mas você também confia que ela e Jesus vão fazer o melhor. Certo? Ajudou? Há um teco-teco na cabeça, né? Aí agora eu vou rezar o meu rosário, então não posso mais colocar as intenções do meu rosário? Não é assim? Não passou pela sua cabeça isso? Põe, criatura. É o seu trabalho. O salário não é seu. Ela sabe. Ok? Segunda coisa. Em segundo lugar, esta prática não impede que se reze pelos outros. Olha aí. Quer sejam vivos ou mortos. Embora a aplicação das nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. Mas, pelo contrário, levar-nos-á a orar com mais confiança. Precisamente como uma pessoa rica, ele vai fazer uma comparação. Olha, uma pessoa rica que tivesse entregado toda a sua fortuna a um grande príncipe para o honrar melhor. Então, eu sou a pessoa rica, os valores que eu tenho, e tenho um grande príncipe. Aí o ricaço, que sou eu, pego meus bens, fica com os meus bens.
são teus agora. E você vai administrar aqui no império. Ok? Porque eu quero honrar você melhor, como você é o príncipe, então dispõe dos meus valores. Aí, essa pessoa, né, suplicaria com mais confiança a este príncipe que desse esmola a algum dos seus amigos que lhe a pedisse. Aí vem alguém, eu dei para o príncipe, vem um amigo me pede esmola. Ora, eu dei todo o valor para o príncipe. Aí eu vou lá para o príncipe e falo: senhor príncipe, o senhor poderia dar uma esmola para esse meu amigo aqui, que ele está precisando? Daquele dinheiro que eu te dei lá, né? E aí, daria até prazer ao príncipe por proporcionar-lhe assim ocasião de mostrar seu reconhecimento para com uma pessoa que se despojou para o revestir e que se fez pobre para o honrar. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem: nunca se deixarão vencer em gratidão. Entendeu? Eles vão prover, vão fazer o bem, vão socorrer os que precisam, porque eu estou entregando nas mãos deles as minhas riquezas, os meus méritos, os valores satisfatórios das boas obras que eu faço, das minhas orações. Eles vão aplicar, porque eu confio na bondade deles. E eles também, em gratidão por eu estar entregando tudo, me despojar, ser pobre, eles vão querer realizar isso por reconhecimento também do meu despojamento, do meu desprendimento. Certo? Dirá talvez outro que se dou à Virgem Santíssima todo o valor das minhas ações, para que o aplique a quem quiser, será talvez preciso que sofra muito no purgatório. A coisa aqui é o seguinte: horas, se as boas obras que eu faço, elas têm valor satisfatório, imprecatório, que é pedir graças, e valor meritório, merecer graças, porque o trabalhador merece o salário. Merece ou não merece? Mas agora eu não posso mais aplicar a mim mesmo isso daqui, porque esse valor não me pertence mais. É assim ou não é? Então, significa o quê? O pensamento errado, tá? Que eu vou ter que ficar mais tempo no purgatório, porque estou lascado, então, eu não posso aplicar a mim mesmo. Entenderam o drama? Deu para entender? Vamos para a resposta. Está errado esse pensamento. Esta objeção, que nasce do amor próprio e da ignorância acerca da liberalidade de Deus e da Virgem, ou seja, não conhece o quanto Nossa Senhora é boa, é generosa, quanto Jesus é generoso e é bom. Destrói-se, essa objeção destrói-se por si mesma. Olha lá, uma alma fervorosa e generosa, que preza mais os interesses de Deus que os seus, que dá a Deus sem reservas tudo que tem, sem poder dar mais, que só anseia pela glória e pelo reino de Jesus por Maria, que se sacrifica inteiramente para o conseguir essa glória. Essa alma generosa, atenção, que não quer também recompensa para si, porque o escravo trabalha para ter recompensa? Não. Então eu também não quero recompensa, a não ser servir a Jesus. Essa alma, assim generosa, assim bondosa, assim despojada, que se sacrifica inteiramente para conseguir. Essa alma generosa e liberal haverá de ser castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada do que as outras? Vocês acham? De modo algum.
é para com essa alma, como veremos mais adiante, que nosso Senhor e sua mãe são mais liberais neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Que são os efeitos do próximo capítulo, que vocês vão ver isso. Gente, por quê? Se você não está interessado em você, se você dispõe tudo para a glória de Deus e para que Nossa Senhora Jesus use daquilo que você está, aspas, produzindo e trabalhando para o bem dos outros, você está fazendo a caridade. Isso é caridade. Isso é amor. Horas. O que é que impede uma pessoa, uma alma, de ir para o purgatório ou de ter um purgatório cumpridão? E o que é que impede? A caridade, o amor, as virtudes, a imitação de Cristo, de Nossa Senhora. Não viver para si, viver para Deus, viver para os outros. É ou não é? Se uma pessoa é egoísta, sem vergonha, salafrária, se conseguir a salvação, porque morreu em estado de graça, ela vai certamente para onde? O purgatório, para purificar esse egoísmo que ela tem. Horas. Mas se eu vivo a minha vida, se o meu corpo não me pertence, se a minha alma não me pertence, se os meus bens não me pertencem, se os bens espirituais não me pertencem, mas eu dei tudo a Jesus e Nossa Senhora, por ela, para a glória de Deus, e eu me desprendi de tudo, numa confiança, o que vocês acham? Vai para o purgatório? Se viver perfeitamente, não. Ok? Então não preocupa, criança. Larga de mão dessa preocupação e vai viver a sua consagração. Entendeu? Nosso horário está quase. Vamos mais uns 8 minutinhos. Vamos voltar lá na coisa do batismo? Deu para entender até aqui, gente? Sim! Então vamos voltar lá no artigo 2º, parágrafo 126. Só para entender. Aqui está dizendo o seguinte. Essa devoção de São Luís podia muito justamente chamar-se uma renovação perfeita dos votos e promessas do santo batismo. Então, essa devoção, essa consagração, essa escravidão à Virgem Maria, ela é o quê? É uma renovação perfeita dos votos ou promessas do batismo. Tem a ver com o batismo. Olha que maravilha, gente. Como assim? Todo cristão antes do batismo era escravo de Deus? Não, era escravo do demônio. Pois pertencia ao demônio. Ao receber este sacramento, renunciou solenemente, pela própria boca ou pelas de seu padrinho e madrinha, a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Assim tomou Jesus Cristo por seu mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. É o que se faz pela presente devoção. Quando vocês forem fazer a fórmula de consagração, ok? A Nossa Senhora, tem uma parte lá que vocês vão dizer o seguinte: renuncio ao demônio, ao mundo, ao pecado e a mim mesmo, dando-me inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Ok? Ora, isso já aconteceu no batismo. Então é uma renovação perfeita do batismo, né? E ainda se faz mais, porque no batismo fala-se habitualmente pela boca de outra pessoa, isto é, do padrinho e da madrinha. A entrega a Jesus Cristo é feita por intermediários, mas nesta devoção, nessa consagração,
Damo-nos por nós mesmos voluntariamente com conhecimento de causa. Você está dizendo, eu me dou, eu renuncio às suas pompas, e eu me dou inteiramente a Jesus, por vontade livre, sei o que eu estou fazendo, e é isso que eu quero, e assina embaixo. Pronto. Chega de conversa. Tá bom? Então, antes do batismo, a gente é escravo do demônio. Credo, padre. Quer dizer que uma pessoa, não, é muito forte. É forte, mas essa é a doutrina da igreja, está inclusive no catecismo da igreja católica. Antes do batismo, a pessoa é escrava do demônio. Pertence a ele. Está lá no parágrafo 1250 do catecismo. Assim, nascidas, catecismo da igreja católica, parágrafo 1250. Nascidas com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, as crianças também têm necessidade do novo nascimento do batismo para serem libertas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, a que todos os homens são chamados, né? Então precisa do batismo para ser liberto do poder das trevas e para ser transferido para o domínio de Cristo como Filho de Deus. O parágrafo 1237 diz assim: e porque o batismo significa libertação do pecado e do diabo, olha lá, catecismo da Igreja Católica. O batismo é a libertação do pecado e do diabo. Se precisa de libertação, significa que eu estava preso, amarrado, escravo ao diabo. E o batismo traz essa libertação. Pronuncia-se sobre o candidato ou um ou vários exorcismos. Então, no batismo tem exorcismo. Por quê? É para expulsar. Né? Ou então, ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe a mão e ele renuncia expressamente a Satanás. Então, o que acontece? Com a consagração, nós estamos renovando aquilo que nós fizemos no batismo, ok? Mas lá pela boca de nossos pais e padrinhos. Agora não. Agora eu renuncio a Satanás e eu quero ser escravo de Cristo e de Deus por meio de Nossa Senhora e ponto, e acabou. No batismo não nos damos a Jesus pelas mãos de Maria, ao menos de maneira expressa, e não damos a Jesus o valor das nossas boas obras. Ficamos, depois de recebido o sacramento, com plena liberdade de aplicar aquele valor a quem quisermos, ou para nós mesmos. Por essa devoção, porém, damos-nos expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagramos-lhe o valor de todas as nossas ações. Traz algo ainda diferente do batismo. São Tomás diz o seguinte: os homens fazem do batismo o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. Segundo Santo Agostinho, esse é o maior e mais indispensável ato no batismo. Prometemos permanecer em Cristo. O mesmo dizem os canonistas: o principal voto do batismo é aquele que fazemos. O principal voto é aquele que fazemos no batismo, né? De pertencermos totalmente a Cristo. É ou não é isso o batismo? Só que acontece o seguinte: quem é que guarda esse voto? É ou não é? As pessoas voltam a ser escravas do diabo por meio do pecado, vai servindo o diabo, vai se afastando de Deus, vai esquecendo de Deus, esquecendo do voto que fez no batismo. Então, a igreja, os santos falam: olha, o problema da iniquidade do mundo, o problema do pecado, da maldade, da sem-vergonhice no mundo, é porque as pessoas se esquecem do voto e das promessas que fizeram no batismo. Certo? Aí, qual é a solução? Inclusive, o Código de Direito Canônico, o Catecismo São Pio V, fala o seguinte: os párocos, os padres, para solucionar isso, para diminuir a maldade na sociedade, na igreja, na família e no mundo, recordem aos seus fiéis os votos e promessas do seu batismo,
para que eles conscientes lutem para serem verdadeiros filhos e filhas de Deus, crescer na fé, na esperança, na caridade, servir a Cristo, pertencer a Cristo, renunciando ao diabo, ao pecado e ao mundo. Recordem aos seus fiéis o valor e as promessas que eles fizeram no batismo. Essa é a solução. Entenderam? Horas. O que é essa consagração? É uma recordação e uma renovação das promessas que você fez no santo batismo. De pertencer inteiramente a Cristo. Mas agora você faz isso voluntariamente, conscientemente, e faz isso diretamente por meio da Virgem Maria, nossa mãe, o mais perfeito molde que nos vai ajudarmos a configurar a Cristo Jesus. E se nós dermos a ela todo o nosso ser, corpo, alma, bens exteriores e bens interiores espirituais, nós estamos nos dando a Jesus Cristo. Entendeu, criança? Ficou claro o capítulo? Ajudou? Hã? Alguém vai querer desistir já hoje ou não? Não, né? É porreta ou não é essa consagração? Hã? Mas entendeu a natureza da coisa? Que é o título do capítulo de hoje? Uau! Não é assim? Né? Então, eu acho que é isso. Né? No próximo capítulo, vocês vão ver os motivos que a gente tem que fazer, que se recomenda essa devoção. Quais são os motivos que é recomendável fazermos? Né? Quais são os maravilhosos efeitos dessa consagração na nossa vida espiritual? E quais são as suas principais práticas? É bom também, né? Certo, gente? Então, falta 2 minutinhos para as 18. Eu tinha no máximo até 18. Tem 2 minutos se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu já li na Bíblia que quando nós não somos batizados, nós somos criaturas. Sim. Esse sentido da criatura aí, ele significa somente que nós não somos filhos de Deus, mas o que mais? Esse termo criatura, ele quer exatamente fazer isso, diferenciar entre a nossa condição criatural, antes do batismo, simples criatura, e a condição de filial, após o batismo. Né? Então, obviamente que o ser humano ele é diferente de um animal, porque ele tem uma alma racional, ele tem liberdade, ele tem vontade, né? A pedra é uma criatura também, mas o homem é uma criatura diferente da pedra, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado original, ele afastou o homem de Deus, inimizade. Né? E há uma paga para isso, que é a condenação eterna. Por isso, nosso Senhor veio redimir-nos, viver a vida, morrer, ressuscitar e nos comunicar esta reconciliação, essa redenção e essa transformação do nosso ser com o batismo, que é uma união com Ele, tornando-nos filhos no Filho. Por isso, reconciliados com Deus, amigos de Deus, herdeiros do céu, né? E poder viver a nossa vocação primeira, que é a nossa união com Deus. Então, a criatura aqui é para diferenciar da condição filial. Né? Então, é ser humano, a graça de Deus está... Quem não é batizado tem a graça de Deus? Sim ou não? Tem.
e tem aquela graça suficiente para poder se decidir e se converter e tornar-se filhos pelo batismo. Então, todo ser humano tem a graça de Deus. Porém, a graça santificante, que nos une a Deus, que nos torna filhos, que nos liberta do pecado, o ser humano, sem o batismo, não tem. É por isso que diz que é só criatura. Depois do batismo, continua sendo uma criatura, mas agora é uma criatura que é filha de Deus. Deu para entender? Sim, obrigada. Perfeito. Chefinho aqui. Então eu preciso escolher uma palavra para vocês da nossa formação de hoje, né? Então vamos lá. A palavra é total. Total. Descreve a formação de hoje? Total. Totalidade. Ou inteiramente. Aí você que vê. Mas total, né? Total tá bom. Tá bom, total? Né? Total, inteiramente. Essa é a palavra. Queria dar um rápido recado para o pessoal de casa e daqui também. Eu vejo que várias pessoas que não vieram nas outras vezes presencialmente veio hoje, né? Eu queria convidar todos a continuar vindo presencialmente, que é uma experiência bem diferente do que está fazendo em casa, né? Claro, tem o auxílio da câmera, tem a possibilidade de fazer em casa, mas isso é mais para as pessoas que não podem vir. Então, quem puder vir presencialmente é melhor, para ter uma experiência mais profunda com Nossa Senhora. Agora vamos receber a bênção do Padre. Então vamos receber a bênção. Quero agradecer a paciência de vocês, a oportunidade de estarmos juntos e incentivá-los que perseverem, tá? Como o Luiz disse, só se não der mesmo para você não vir, tiver algum impedimento grave, sério. Mas se não, venha, porque ouvir depois ou ler em casa é uma coisa, estar aqui é outra coisa, né? Então, perseverem e que ninguém desista de voluntariamente se colocar como escravos de amor à Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Devotamente rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Duas coisas. Primeiro, rezem por mim. Tá bem? Lembre de mim nas suas orações, reze por mim na Ave Maria. E se conseguir rezar um mês seguido, não faz mal não. Ou continuar ou rezar todo dia uma Ave Maria, lembrando de mim, eu agradeço. Segunda coisa, sugiro que vocês meditem, conversem com Nossa Senhora, conversem com Jesus a partir da formação de hoje, algo que tocou o seu coração, algum desejo, alguma dificuldade que você sentiu, peça ajuda, vai pedindo forças já, né? Vai desejando, vai falando com Nossa Senhora. Essa devoção significa uma amizade mais profunda com Nossa Senhora e por meio dela Jesus. Então, não deixem de rezar o que nós hoje meditamos aqui. Tá bem? Deus abençoe. Bom resto de formação para vocês.